Eu sou Luísa Nogueira, jornalista e produtora de café e te convido para uma viagem super especial. Nós vamos percorrer as principais regiões produtoras de café do Brasil e mostrar o que está por trás dessa bebida que contribuiu para transformar a nossa história e o desenvolvimento do Brasil. Dizem que tudo começou nas montanhas da Etiópia, quando um pastor curioso observou suas cabras após comer frutos vermelhos. Foi aí que deu origem à lenda do café, esse grão que cruzou séculos, desertos, mares, até se tornar uma das bebidas mais consumidas do planeta. Dos portos árabes às cafeterias europeias, dos salões intelectuais às esquinas movimentadas das metrópoles modernas, o café se transformou em cultura global. E no Brasil, no início do século XVIII, que ele encontrou o lugar perfeito para prosperar. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. Ok, incrível. Mas quando você vai olhar lá fora, a imagem e o valor que dão a cafés, às vezes, de outros países, muitas vezes é maior do que o valor que dão, às vezes, aos cafés brasileiros, né? Então, assim, isso é uma questão da imagem que foi criada da cafeicultura brasileira lá fora e a imagem que outros países conseguiram construir deles próprios lá fora, para o mundo que consome café, para os países consumidores. Mas assim, eu vejo isso com uma certa tranquilidade e acho que a gente está indo para um bom caminho. Eu estou há 17 anos aqui na fazenda. Aí nós falamos assim, sobe o morro que você vai pegar o Johnny desatolando o ônibus. O café, sem sombra de dúvidas, ele tem um papel muito relevante para o nosso Brasil. Então, a história da nossa família, ela sem sombra de dúvidas se mistura um cadinho com essa história que também conta a história do nosso país. E assim, eu acho que isso me traz um sentimento de muito orgulho. Talvez as pessoas que sempre viveram mergulhadas apenas nesse universo e não saíram um pouco mais da porteira, elas não consigam ter essa visão, essa capilaridade de entender a grandiosidade do mundo do café e do valor e da importância que essas pessoas que permaneceram no campo têm para o mundo. A gente está falando aqui simplesmente da bebida mais consumida no planeta Terra. Se a gente deixar a nossa água fantástica de lado, né? A bebida produzida, nós estamos falando do café, a bebida mais consumida no planeta. Meu Deus, se a gente simplesmente cair a ficha disso, a gente entende o que é o fazer do todo dia das pessoas que acordam e vêm para o campo para cuidar desse encantamento que é o café. A história da minha família aqui na fazenda começou bem antes de eu nascer, né? Meu bisavô trabalhou aqui, né? E aí eu comecei a trabalhar aqui na fazenda, no terreiro de café, né? Na secagem. E aqui começou a minha história profissional aqui na fazenda. Então, de lá para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários setores, via úmida, na entre-safra eu tive a oportunidade de trabalhar na lavoura também, aprendi bastante. E em 2015, eu recebi a oportunidade, através da UST, do Nando, né, dos proprietários aqui, de aprender mais sobre a análise sensorial e aí assumir o controle de qualidade, que na época a fazenda tinha essa demanda
de ter um provador para fazer a classificação e direcionar os cafés. A gente sempre sonha em algum momento representar nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, né, o país, e a gente sempre pensa isso através de esporte, né, que é sempre a maneira mais popular que a gente encontra de fazer isso, né? E através da minha paixão profissional, que é o café, eu tive a oportunidade de representar o Brasil, representar a cafeicultura brasileira e colocar os profissionais também da área de classificação e degustação em destaque no cenário mundial, os profissionais brasileiros, né? A cafeicultura brasileira, assim, não tem preço. Cada vez mais divulgar a cafeicultura brasileira, os nossos cafés, a nossa qualidade, e que muitas pessoas olham para a gente e têm a gente como exemplo. Então você pode impactar a vida das pessoas com conhecimento, né? Então quantas pessoas já me procuraram, falaram, nossa, a partir daquele resultado que você teve, me despertou o interesse em aprender sobre classificação, sobre degustação, eu quero trabalhar nessa área. Então é realmente um pouco disso, fazer a diferença no espaço onde que eu estou, contribuir com o Brasil, contribuir com a cafeicultura. A gente sabia que ele provava e a gente viu os comentários, assim, que todo mundo falava muito bem dele, que ele provava bem e tal, mas ele se tornar um campeão brasileiro já foi algo muito difícil, né? E depois ser campeão mundial, aí foi, tá louco. Mas eu acreditava, assim, pela potência dele e a dedicação dele, entendeu? E é lindo isso, porque é você pegar um menino da fazenda, um menino do setor produtivo, um menino que realmente, sabe, viveu intensamente essa questão da terra, do plantar, do cuidar, do cultivar, do colher, do preparar para entregar para o mundo algo tão incrível. Então esse menino é da origem e ele realmente chegar lá e mostrar para o mundo que Brasil tem tudo isso, que Brasil também tem grandes profissionais da cafeicultura. Eu acho que isso vai cada vez mais mudando o patamar da cafeicultura brasileira para o mundo. Hoje o Brasil responde cerca de 1/3 da produção mundial, abastecendo aí mais de 120 países, movimentando economias e acordando o mundo diariamente. Mas o que faz o café brasileiro ser tão único é a força das suas regiões produtoras, cada uma com uma alma, sabe? E sabor próprios. Nossa jornada, então, começa por elas, regiões produtoras, territórios onde clima, solo e tradição se unem para dar vida a essa bebida que faz o Brasil há mais de 150 anos o maior produtor de café do mundo. Nas matas de Minas, o café nasce sob sombra e umidade remanescente da Mata Atlântica. Pequenos produtores familiares utilizam técnicas inovadoras para entregar cafés aromáticos, florais e frutados, uma das origens mais premiadas e sensoriais do Brasil. Contar sobre a cafeicultura brasileira e todas as culturas que a cercam nos leva cada vez mais à história. Falamos de um passado cheio de lutas, conquistas e desafios que nos trouxe até aqui. A nossa expedição nos levou entre os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E quem vai nos acompanhar nessa aventura é o Chico, guia turístico da Rota do Café e da Cachaça. Sejam todos bem-vindos, aqui é o Chico Combatente. Vou conduzir vocês pela Rota do Café e Cachaça, caminhos do Pico da Bandeira, nas 3 divisas, Leste, Sudeste, Minas, Rio e Espírito Santo. Vamos embora para essa expedição Café Brasileiro, uma grande paixão mundial. Obrigada, Chico. Copiou. Vamos que vamos, vem com a gente!
Nós começamos a percorrer a região saindo de Varginha, no sul de Minas. Nossa primeira parada foi o município de Carangola. Foram mais de 8 horas de estrada, mais precisamente 557 quilômetros até chegarmos aqui. E ao longo desse caminho tivemos a oportunidade de ir conhecendo mais da cultura e da história local. Como se deu esse desenvolvimento e como chegamos até uma rota tão especial e de tantos sabores. Fizemos nossa primeira parada aqui no município de Carangola para começar essa viagem pela região das matas de Minas e entender todas essas riquezas. Essa região que nós estamos aqui, nós paramos aqui porque aqui era uma linha férrea, um local assim realmente importante e de passagem. Quem está aqui comigo é o Chico, que conhece tudo dessa região, trabalha com turismo aqui. E qual que é a importância desse trajeto aqui, Chico? Fazia toda a ligação, transporte da riqueza da região para os portos do Rio de Janeiro. A linha férrea conectava a nossa região, desde Manhuaçu, passando por Carangola, até o Rio de Janeiro. Transportava toda a riqueza, café, açúcar mascavo, fumo, produzia a região e levava e trazia outros alimentos de outra região, fazia toda essa conexão além de passageiros. Como que vai ser a nossa rota por aqui? Nós vamos seguir Carangola aqui, vamos subir ali na região de Espera Feliz, vamos retornar esse leito aqui até Caiana, que faz essa conexão pela Ernestina e Parada General. Vamos almoçar numa fazenda lá dos fabricantes, contar a história, de frente para o Pico da Bandeira, vamos estar lá. Essa região aqui é linda e vocês não acreditam a quantidade de água. Outro assunto que nós vamos falar muito, sustentabilidade. Vem com a gente. Cercada por diversas áreas de preservação natural no entorno dos cafezais, partimos para a Fazenda Boa Esperança. Fomos recebidos pela doceira do Carmo e sua família, no distrito de Vininho, no município de Caiana. Ela recebeu a nossa equipe para um almoço muito especial, um verdadeiro banquete mineiro, com direito a franguinho caipira com palmito, muito tradicional nessa região. Vai ficar uma inveja de nós hoje. O carinho com que essa família nos recebeu, até mesmo com música caipira e doces tipicamente mineiros, me trouxe a certeza que o nosso cafezinho está ligado a outras culturas icônicas. E depois de fazer o quilinho, foi o momento de conhecer um pouco da produtividade da fazenda. Além de doces tradicionais, o cultivo do café também é uma paixão da família. O patriarca nos apresenta mais da propriedade e até uma engenhoca construída por ele mesmo para gerar o café. Ele vai rodando sozinho ou não? Não, é com a mão. Com a mão você vai rodando ele. Ele vai rodando sozinho. Isso! Come lona, come tudo que você der. Olha! Ah, não. Volta, Paulo. Volta. Vem tu! Vem tu! Vem tu! Eu não tenho nada disso pra fora ainda não. Você viu que ele não foi comigo, né? Se ele for, não. Tá sem manteiga. Agora nós estamos chegando no sítio Centenário, no Caparaó Mineiro, para falar um pouco de café especial. Essa é uma região que possui denominação de origem, que trabalha processos para garantir mais sustentabilidade em toda a cadeia produtiva. Então vamos conhecer esses produtores aqui da região. Olá, tudo bem? Prazer. Muito prazer é meu. Quero conhecer agora tudo que vocês fazem, entender um pouco sobre essa região. Vamos lá? Vamos lá. Por aqui, os processos de qualidade são trabalhados com muito critério, conforme explica a produtora do sítio Centenário. E aqui nesse terreiro a gente faz a seleção dos grãos. Diferente do café que vai para o terreiro, aqui só tem café maduro, cereja, que a gente fala, né? O cereja natural. A gente separa esses grãos ou na hora da colheita, na lavoura. Quando a gente veio para cá, não tinha essa intenção. Essa ambição, assim, esse gosto tão
diferenciado pelo café. Quando a gente veio e conheceu pela primeira colheita que teve, que a gente se deparou com a qualidade do grão, mesmo sem fazer essa separação, e na nossa região estava nesse auge do café especial, a gente achou que a gente tinha condições de entrar nesse meio também. E aí a gente foi gostando. A princípio era um interesse, vendo que outras pessoas estavam fazendo e que o nosso café tinha condições de ter uma pontuação. E aí a primeira vez que a gente fez que pontuou, a gente falou, não, agora é esse o caminho que a gente vai. A gente ficou muito feliz. E ao longo dos últimos anos, o turismo rural, impulsionado pelo café e pela cachaça, formou aqui no Alto do Caparaó Mineiro a Rota do Café e da Cachaça. A produtora, que já tem vivenciado os primeiros passos disso com um café especial, conta toda essa história com muito amor e paixão pelo café. Quando eu vim para cá, que eu conheci essa propriedade, porque é da família do meu esposo, eu não conhecia. Alguma ligação em mim, assim, despertou vontade de cuidar daqui. Estava 8 anos fechada, abandonada. Essa casa ela é tombada pelo patrimônio cultural do município. Então, a casa, você quase não acha mais casa nesse estilo, que todas foram desmanchadas. Então, quando a gente resolveu vir para cá... Por isso o nome Sítio Centenário? Sim, por isso Centenário. E claro que eu tinha que experimentar o café do Alto do Caparaó Mineiro. Aqui o sabor na xícara reflete muito do tipo do grão colhido, da altitude do café e um sabor incomparável. De muita qualidade, é uma bebida que complementa as belezas naturais do Caparaó Mineiro. Eu acho que o café, ele une as pessoas, né? Se você está feliz, você quer tomar um café, se tem uma visita, você chama para tomar um café. Ele é o vínculo entre as pessoas, eu acho. Que é muita família que trabalha, que dedica, que está ali trabalhando a sol e que tem muito amor por aquilo que está fazendo. Eu acho que isso é o clima, tudo, a questão da natureza, dos lugares, ajuda. Mas eu acho que esse trabalho familiar que é envolvido a lavoura hoje de café, eu acho que isso é transmitido no cuidado com o grão, com o produto. No Espírito Santo, o café ganha outro sotaque, o Conilon. O estado é responsável por cerca de 76% da produção nacional dessa variedade, indispensável nos blends globais. Com irrigação, clonagem e melhoria genética, o Espírito Santo se consolidou como protagonista do café canéfora brasileiro. Nós estamos então num jardim clonal. Eu estou aqui com o José Roberto para explicar para a gente a importância do clone para o Conilon, né? Bom, Luísa, a importância do clone para as lavouras de café Conilon nas propriedades é onde você seleciona os melhores materiais pensando no que o produtor ele tem de mais, vamos dizer assim, de aptidão, né? Que às vezes tem uns produtores que já estão querendo fazer questão de qualidade de bebida, então ele seleciona os clones, né, com a maturação mais próxima, mais parecida, né? Tem alguns que, vamos dizer assim, selecionam alguns materiais mais tardios, que ele consegue se organizar melhor na colheita, no processo de colheita dele. E hoje um jardim clonal para a produção do café Conilon é tudo, né? Que é onde você consegue ter um melhor padrão das suas mudas, o melhor controle fitossanitário, né, vamos dizer assim, dos plantios. A produção do café Conilon era baixa, muito baixa, né? Aí o produtor e órgãos de pesquisa foram selecionando os materiais mais adaptados, né, mais semelhantes, vamos dizer assim, para formar as melhores lavouras, né? Quando se fala de Conilon, o pessoal acha que, vamos dizer assim, toda lavoura de Conilon produz mais de 100 sacas por hectare. E não é bem assim. Tem que cuidar. Tem que cuidar, e tem lavouras que produzem realmente mais de 100 sacas por hectare, mas quando você faz a média da propriedade, você com uma média de 70, entre 60 e 80 sacas por hectare, você está com uma boa média. E para a gente ter boa produtividade, então, tem que ter um bom clone, uma boa formação de lavoura, né? Tem que ter um bom planejamento. Ter um bom planejamento. E eu já aprendi aqui, ó. Então eu vou escolher o melhor, certo? Certo. É esse aqui? Isso aí. Esse aqui. Então, 3. Três dedinhos. Aqui? Isso aí. Eita, tô fraca. Só apertar mais um pouquinho.
Agora eu já entendi que é aqui em cima. Isso aí. Aqui. Isso. Aqui. Isso. E essa folhinha aqui é fundamental para o bom desenvolvimento do clone. Para o bom desenvolvimento do clone. Tá pronto para plantar? Tô pronta. E já aprendi, viu, já gente? Já tá contratado. Eu ainda vou ficar boa, igual aquelas meninas ali, viu? 8.000 estaquinha, né? Por dia. Já pensou? Toda aquela estaquinha, né, que nós estamos fazendo ali, vem dessa lavoura. Vem dessa lavoura. Por quê e como que é feito? Após, vamos dizer assim, fazer aquela retirada dos brotos, né, que são os brotos que nascem lateralmente, vamos dizer assim, a cada planta, ela para formar novos brotos, ela precisa de luz, né? Se vocês puderam observar ali que está muito fechada, e quando ela está muito fechada, não desenvolve as brotações laterais. Aí você tem que praticamente limpar a planta e brotos laterais, né? Os brotos ortotrópicos, né? Que vai crescendo na vertical. Esses que vão dizer assim, vão crescendo, você vai E essa é uma lavoura para formar broto. Para a gente fazer clone. Para fazer clone. Isso que é muito interessante, ou seja, é uma lavoura pronta para entregar qualidade. Ela está sendo preparada para isso, né? O foco dela é produzir broto. E aqui a gente faz todo o manejo fitossanitário, vamos dizer assim, observando onde que tem algumas sinais de uma reboleira com algum problema fitossanitário, a gente elimina, né? E não tira. Que é um risco maior numa lavoura em produção. Excelente. Você tem mais controle no jardim clonal. Isso aqui vai dar longevidade e sustentabilidade para uma lavoura de conilon. Isso aí. Estou nessa paisagem espetacular no Espírito Santo para contar para você como a cafeicultura capixaba é importante para o estado. Para você ter uma ideia, ela representa 40% do PIB do agro do Espírito Santo. São mais de 76.000 famílias que sobrevivem do nosso café, essa grande paixão mundial. Eu agora estou no município de Nova Venécia, aqui no Espírito Santo, para conhecer um pouco mais da trajetória do produtor Guilherme Oliveira. Obrigada por nos receber, Guilherme. Eu agradeço a presença de vocês. E vem sendo passada de geração em geração, né? Meu avô era produtor de café nos anos 50, ele veio do sul para cá. Sempre café? Sempre café, desde de criança. E qual que é a característica da tua cafeicultura aqui? O que influencia hoje nessa qualidade? Eu acho que as montanhas, né? As montanhas, a própria terra também, o clima também, acho que dá um café mais marcante, mais chocolate, caramelo. Esse talhão aqui é um talhão que pega a sombra mais cedo, que tem a matinha do lado, tem a represa, isso acho que tudo influencia na bebida, na bebida final, né? E por que você acha que o café brasileiro é essa grande paixão mundial? Eu acho que é porque o brasileiro tudo que faz com amor, né? E eu acho que todo mundo que mexe com café é porque gosta e transmite isso, né, em cada grão, né? Alexandre, conta pra gente as características do Espírito Santo. O que a cafeicultura representa aqui no município? Bom, Luísa, é importante frisar, a cafeicultura do Espírito Santo, do Conilon, ela traz consigo um processo cultural, né? Que ao longo de 20, 30 anos foi trabalhado em cima de pesquisa, da cultura, né, da habilidade do produtor ao lidar com a cafeicultura, né? Isso tudo gerou muita notoriedade para esse processo produtivo. Nesses 30 anos, né, nós saímos de uma situação de ser o patinho feio, né? O Conilon era considerado o patinho feio, algo que era subjugado e passa a ser hoje um produto com uma notoriedade, com qualidade, que traz consigo todo um storytelling, a criação de histórias, de conceitos, né? A gente não está produzindo café, a gente está produzindo experiências. E aí sim, a indicação e a geográfica é muito importante, porque ela, de fato, ela origina esse processo de experiência e repassa isso para o próprio consumidor. Ao norte, em Rondônia, um
novo capítulo está escrito com os chamados robustas amazônicos, cafés que nascem em área de transição florestal, com foco em sustentabilidade e adaptação climática, abrindo novas fronteiras para o café brasileiro no século XXI. É uma região de solo misto para argiloso e uma região muito plana, né? A gente tem a possibilidade de escolha das melhores áreas para o plantio de café. E principalmente essa região, ela é de pequenas propriedades, né? A gente chama aqui de chacareiros, que é aquelas propriedades com poucos hectares, né? A agricultura familiar, ela é considerada até 4 módulos fiscais, mas aqui a gente está numa região de produtores ainda menores do que isso. Quando a gente vê a qualidade, né, muito diferente do que a gente via antes, porque nosso trabalho é todo artesanal, né? É um trabalho de muita dedicação. E vamos tomar um cafezinho ainda hoje, hein? Com certeza. Entender tudo de especial que tem aqui. Não dá, Luísa, para sair sem tomar um robusto amazônico, né? E se tem algo que eu não posso deixar de citar, é como a produtividade do Conilon chama a atenção. Porque o fortalecimento através do bioma amazônico traz um tom especial a toda essa produção. Talvez por isso a sustentabilidade é palavra de ordem por aqui. Bom, aqui é nossos bebês robustas. Agora as lavouras que a gente está formando, a gente está querendo trabalhar de uma maneira mais diferente. Fui atrás, corri atrás de informações para qual a variedade de árvore que eu poderia estar inserindo no meio da lavoura. No meio da lavoura. E o IP, a arquitetura da planta é do tipo taça. Então ele não vai dar, na verdade, um sombreamento sobre o café. Ele vai apenas criar um microclima. Por conta do sistema radicular dele ser muito profundo, então a gente não vai ter a competição com água e nutriente com o cafeiro, né? Visto que o do cafeiro é mais superficial. O robusta, ele sempre ficou por baixo, né? Sempre o arábica sempre foi o foco da atenção na questão de qualidade, né? E com a pesquisa nos auxiliando, a gente está provando que não é bem assim. Que o robusta ele tem capacidade de entregar uma excelente bebida. E falando justamente sobre essa produção sustentável, essa família de irmãos se uniu em técnicas de reflorestamento no café e já foram inclusive premiados. Uma história intrigante que me chamou muita atenção. Nossa bandeira principal, porque a gente mora na Amazônia. Hoje a nossa propriedade é pentacampeão em sustentabilidade nível estadual. A partir de 2017 a 2021 foi a propriedade mais sustentável dentro do estado de Rondônia, que é o nosso currículo de provar que você produz café na Amazônia o que a lei permite. Então o que a lei exige da gente fazer aqui dentro da propriedade, a gente faz. A gente já plantou mais de 400 árvores na propriedade, uma propriedade pequena, e aonde está dando para a gente plantar árvore, a gente está plantando. Então são árvores nativas aqui da região. As APPs, a gente tem mais de 100 árvores plantadas e toda em volta da propriedade serve como barreira de quebra-vento com árvores nativas. Então tem mais de 300 árvores na beira da estrada. No sul de Minas Gerais, montanhas, neblina, temperaturas suaves criam um ambiente ideal na produção do café arábica. Com notas doces e cafés encorpados, a região é responsável por 30% da produção nacional, sendo considerada o coração produtivo do café brasileiro. Olha o vento do fim de semana que fez. Derrubou foi árvore, ó. É mais de 100 anos que a nossa família está aqui na fazenda. Cresci aqui,
né, com os meus irmãos todos. Aqui é a herança da minha mãe, aqui é a nossa família materna, né? Mamãe herdou aqui as fazendas e aí papai e ela deram continuidade aí no trabalho. Então hoje a gente já está aí a 3ª geração, mas já estamos aí já na 5ª geração chegando aí junto com a gente, né? Esse aqui é um material que exatamente ele se encontra na base genética das primeiras cultivares que o Brasil teve. Então realmente um material que foi muito plantado na América Central, na Colômbia, por muito tempo era a cultivar mais plantada naquela região, depois também eles estão fazendo algumas modificações e tal. Mas então a gente trouxe esse material para cá para a gente conhecê-lo na xícara, entender como é que ele se desenvolve aqui na nossa região. No nosso caso aqui realmente é uma área muito sombreada, com muitas árvores e tal, mas a gente queria entender o comportamento dele. Então o jardim ele é um pouco assim, a gente não faz muitas intervenções aqui, que a gente quer ver como que de fato esses materiais se desenvolvem de uma forma muito natural. Quando eu saí pelo mundo, junto com a BSA, junto com os parceiros da BSA, para tentar entender o mundo do cafés especiais, o que eu via lá fora era realmente um mundo consumidor de cafés, e aí de cafés especiais, cafés com mais valor agregado, com diferenciação. O que eu via era um Brasil realmente não reconhecido. Um Brasil não enxergado como tal. Sim, era o Brasil que responsável pelos blends do mundo, responsável por ser, como se diz, a bucha, né, dos cafés do mundo. Ou seja, nos blends do mundo, praticamente 60%, 70%, 80% de café que estava ali eram cafés brasileiros, mas isso não era dito. E Brasil realmente um grande abastecedor de café para o mundo. Um mundo que exponencialmente teve um crescimento absurdo de consumo de café por anos e anos e anos vindouros, né? Acabou se tornando uma cafeicultura muito forte, muito focada em produzir. Então, é uma história, você revisita tudo isso, você entende facilmente o que foi que aconteceu. Porque a gente aqui não tem só volume, a gente tem volume, qualidade, consistência, né? Tem sustentabilidade, enfim, coisas incríveis que o Brasil tem, que pode entregar, tem para entregar, como de fato nenhum outro país produtor tem. Para os produtores existem desafios, como por exemplo, conseguir o valor agregado e o destino certo para o café. Hoje eu acho que, principalmente cafés especiais, a gente tem que sempre buscar clientes e manter a clientela, porque os clientes europeus, americanos, sempre eles preservam essa fidelidade. E é um desejo do produtor brasileiro, ter o seu café aqui nas diversas cafeterias, mais de 50 mil cafeterias que visam promover os cafés, né, de todas as origens. E por que não o Brasil, que é o maior produtor e tem ganhado um reconhecimento mundo afora pelo engajamento com a qualidade, com a sustentabilidade. E acho que nós temos muita chance de chegar bem longe com o café brasileiro. No Cerrado Mineiro, estações definidas, tecnologia de ponta renderam ao território o título de primeira denominação de origem do café no mundo. O resultado? Grãos limpos, encorpados e consistentes, base do Expresso Nacional que conquistou o planeta. Temos aqui a Ana Cecília, que é do Cerrado. Como que é acompanhar esse momento, ver o seu café na mesa? Primeiro é uma grande expectativa, né? A gente poder participar ao vivo de um cupping com o nosso café, né, que a gente produz e poder acompanhar, ter esse feedback do nosso trabalho.
Cada região carrega em seus grãos mais do que sabor. Carrega cultura, trabalho, desafios e sonhos. Do produtor ao barista, da lavoura à cafeteria internacional. O café brasileiro é mais que um produto, é patrimônio vivo que viaja o mundo acordando histórias, economias e sentimentos. Café brasileiro, uma paixão mundial, é esse encontro de territórios, de pessoas, de potência, porque dentro de cada xícara existem sonhos, histórias que conquistam o mundo inteiro. A palavrinha café, ela resume e congrega tudo isso. Porque o Czinho do café é o C de ciência, de conhecimento. O Azinho significa o mundo das artes, da arte, da beleza, da contemplação, das emoções, dos sentimentos. E o mundo do café especial, se você não mergulha por essa pegada estética do belo, da emoção, do sentimento, da afetividade, você não vai conseguir fazer grandes cafés. Você não vai conseguir realmente entregar na xícara aquilo que você precisa entregar, porque você não consegue mergulhar na essência desse grão. E você precisa mergulhar na essência desse grão para você entregar tudo que ele tem de essencial nas xícaras do mundo. O Fzinho é o F da filosofia, pensamento, né? Da gestão, de você ter que pensar, de você ter que fazer conexões, de você ter que buscar conhecimentos de muitos pensadores e você fazer uma cafeicultura realmente plena e robusta, né? E o Ezinho acentuado, que para mim é o E de espiritualidade acentuada, para realmente ser o pilar de sustentação de todas essas coisas, do Czinho, do A e do F. E isso está nas entrelinhas, isso está em algo tão essencial, em algo tão que transcende muitas vezes a nossa racionalidade, e a gente não se dá conta por que essa bebida ela é tão sociável. Ela integra tanto, ela reúne tanto, ela congrega tanto, ela comunga tanto. Você chama para o trabalho, você chama para uma reunião, você chama para uma amizade, você chama para uma troca, você chama para poesia, você chama para música, você chama para tudo.